Bom, pessoal, vou ter um papo com vocês aqui sobre alinhamento de máquinas, alinhamento de turbomáquinas. E esse é um assunto bem legal, porque ele tem uma abertura muito grande, né? Não apenas na área de construção e montagem, como também na operação e manutenção. Também na área de diagnóstico. Às vezes você está na área de diagnóstico e tem alguma coisa a ver com alinhamento de máquinas. Isso traz muitas dúvidas ao pessoal, quais os métodos que são utilizados, como que nós podemos fazer alinhamento de turbomáquina. Primeiro, eu quero compartilhar com você, né, o porquê que é tão importante o alinhamento de máquina. O que é um alinhamento de máquinas? Seja um alinhamento de eixo, alinhamento de máquinas. O que se objetiva, né, com o alinhamento é fazer com que os eixos que giram sejam concêntricos. Isso em plena operação. O alinhamento nada mais é de que você tornar concêntricos os eixos que giram, seja qual for a rotação, em plena operação. Porque não adianta você fazer com que os eixos sejam concêntricos, mas com a máquina parada, porque muitas vezes quando ela vai operar, vai acontecer da dilatação térmica de algum suporte, de alguma parte, e isso quando ela estiver em plena operação, esses eixos podem não estar mais concêntricos. Então, é bom lembrar, né, que o processo de alinhamento ele visa a devolver a condição operacional, a condição concêntrica com a máquina em plena carga. Haja vista que todas as máquinas sofrem um processo de dilatação térmica e elas, se não forem levadas em consideração tanto no projeto quanto no alinhamento, você não terá, né, esses eixos concêntricos em plena operação. Daí, o conhecimento da engenharia é fundamental. Você precisa conhecer, né, qual é o projeto da tua máquina. Então, o fabricante, certamente, quando ele desenha o equipamento, ele manda os dados de manual, ele manda para a construção e montagem, quando ele manda para a operação, ele sempre vai dizer quais são os pontos que nós precisamos deixar a máquina em alinhamento. É natural que uma bomba e um motor, né, de pequeno porte, o objetivo do alinhamento é deixar 0 a 0. E quando você vai alinhar a turbomáquina, a primeira surpresa é que quando você vê, é um desalinhamento, tanto no radial como no axial. E alguns técnicos que não trabalham nessa área, às vezes quando ele olha ali, ele diz assim, olha, eu queria os dados de alinhamento, mas quando eu vejo, já vejo a diferença de alinhamento. Ou seja, a turbina está mais alta, o compressor está mais alto, a caixa. Então isso tudo traz confusão justamente por não levar em consideração que a máquina vai dilatar. Imagine só um compressor, né? Um compressor de gás. Você tem a turbina e vai alinhar com o compressor. E aí o compressor ele tem a sucção e a descarga. A máquina fria ela tem um comportamento. Quando ela vai aquecer, qual é o lado que aquece mais? A sucção ou a descarga? Certamente a descarga. É a pressão e descarga. Compressão é politrópica, então a descarga ela aumenta a temperatura e com isso ela promove uma dilatação maior. Como ela dilata mais, o que vai acontecer? Essa movimentação, ou seja, o posicionamento do compressor quente é o outro. Então, por isso que o fabricante vai levar em consideração alguns parâmetros antes da máquina operar, entendeu? Então, ele vai levar isso em consideração, vai colocar no manual e você vai pegar e vai colocar essas condições. Deixa eu pedir para parar a calopsita aqui que está me desconcentrando aqui. A calopsita cantando. Bom, então voltando aqui, né, pessoal? Quando você tem um compressor, a parte de descarga ela tende a dilatar muito mais e então o compressor muda o seu posicionamento. Então se você deixou ele na posição zerada, quando você vai operar o equipamento em plena carga, ele vai então começar os problemas de desalinhamento. Então esse é o ponto, seja turbina, compressores, qualquer equipamento, você precisa levar em consideração. É claro que existem alguns equipamentos que eles não são tipicamente de mudar. Por exemplo, gerador. O gerador não é uma máquina térmica que aquece tanto a ponto de uma região ficar mais quente do que a outra. A caixa, muitas vezes, caixa multiplicadora, caixa redutora, ela também tem um comportamento. Então você precisa olhar no fabricante e ver qual o posicionamento final para que você coloque as máquinas em condições operacionais. Um outro ponto também, você vai me perguntar, quais são os principais problemas que a gente tem quando a máquina está desalinhada? O primeiro equipamento que mais sofre é o próprio acoplamento.
Por mais que sejam complementos que não sejam rígidos, né, sejam flexíveis, sejam equipamentos de qualidade, né, seja de lâmina, seja de engrenagem, não importa, eles sofrem muito com o desalinhamento. Tanto na parte radial como axial, você vai colocar uma carga excessiva e muitas vezes são equipamentos que giram em torno de 10.000 RPM, né, ou 7.000 RPM, não importa, ele vai sofrer muita carga. Então, por isso que um alinhamento bem feito, ele poupa ou dá ao acoplamento uma vida útil muito grande. Outro ponto que sofre-se muito com o desalinhamento são os mancais de deslizamento ou mancais de rolamento, todos eles sofrem muito em função do desalinhamento. Se você colocar ali um ponto de monitoramento, se você instalar o ADRI para olhar o comportamento dinâmico dos mancais, principalmente os mancais do lado acoplado, né, o drive end, você vai ver que a órbita fica deformada, você tem achatamento de órbita, você tira o espaço de dentro, isso aumenta, acelera o desgaste, promove vibração, você tem uma série de problemas em função do desalinhamento. Então, mais um motivo pelo qual um alinhamento deve ser bem feito, deve ser bem trabalhado, para que a máquina ela consiga operar de maneira satisfatória, sem vibração, né, e sem desgaste nos mancais. Um outro ponto também que eu acho que vale a pena a gente falar, que traz muita dúvida, é sobre a turbina, né? Alguns equipamentos ele tem um skid, uma base de skid que monta todo o trem. Às vezes no mesmo skid vai montar a turbina, a caixa e o gerador. Mas é muito comum você ter skids separados. Eu vou falar sobre esse, que muitas vezes são os mais complexos. Normalmente a caixa ela é o ponto de referência. É muito comum você ver a caixa pinada, ou seja, ela tem os contrapinos, depois de instalada, ela é contrapinada, então a caixa não mexe mais, ela está parafusada e ela é referência. Agora você alinha a turbina em relação à caixa, o compressor em relação à caixa, o gerador em relação à caixa. Então é importante porque às vezes quando a gente acha um desalinhamento, a gente fica pensando, como é que eu vou mexer a caixa? A caixa não mexe, a caixa não vai mexer. E aí gera-se um outro problema, porque mexer o gerador, o compressor, ele é feito para isso, né? Então ele vai ter as bases, ele vai ter os suportes, ele tem os macaquinhos, tem os sistemas que você pode dar suportação, levantar. Por mais difícil que seja, ele é previsto mudar. Principalmente a área de compressores, sempre está tendo que ser realinhado, porque você muitas vezes remove o compressor. Então, você vai ali, então se prepara, você ali. O grande desafio é quando você tem um desalinhamento da caixa com a turbina. Porque nesse aspecto, o que você precisa mudar não é a caixa, é a turbina. E agora a turbina, ela também está contrapinada dentro do skid. Claro que estou falando de modo geral, pessoal. Estou falando de uma PG325, estou falando de uma IDM 2500. Então estou falando de equipamentos grandes assim, né? Então, olha o grande desafio. Você encontra na sua preventiva lá, você encontrou um desalinhamento da turbina com o gerador. E agora? Como é que você alinha isso daí? Não é alinhando a caixa. Porque se você tiver que alinhar a caixa, depois como é que você alinha o compressor? E outra coisa, a caixa é a referência. Salvo quando o manual, quando o fabricante diz uma orientação contrária, ele pode dizer, ele pode ter feito uma montagem diferente dessa, mas na maioria dos casos, ou em todos os casos que eu já vi, a caixa é referência. Agora, para você mover, você não move a turbina dentro do HUD. Você tem que mover todo o HUD da turbina para alinhar em relação à caixa. E aí a gente começa a pagar um preço caro em relação ao passado. Lembra quando o HUD estava lá, soldou-se uma passarela, soldou-se uma escada, colocou uma linha, e agora tem tanta coisa anexada ao HUD, que embora você tenha suportes, né, pontos de apoio, de levantamento com sistemas hidráulicos, mas é muito difícil de você conseguir mover um skid. E aí vai, pessoal, se você está no estaleiro, se você está fazendo uma montagem, você precisa lembrar no futuro, talvez essa plataforma vai rodar 20, 30 anos e ninguém nunca mais vai conseguir mudar aquilo. Se você não faz um bom alinhamento lá no estaleiro, a dificuldade de você realinhar isso dentro de uma plataforma é
exponencial. Por isso que se você é de condição de montagem, na hora do alinhamento, a linha confere, gasta todo o tempo, porque isso tem que ser para toda a vida. Ah, mas deu errado. Deu errado, agora tem que se fazer, né? Romper a passarela, tirar a escada, botar sistema, tubulações de gás, que muitas vezes deveria ser, né, pelo projeto, flexíveis, né, para você juntar com o skid, mas às vezes não são. Então agora mudar isso tudo é um grande desafio, mas é possível. É saber que isso vai levar muito tempo para se adaptar, para que você possa realinhar o skid da turbina com o skid da caixa multiplicadora. Alguém colocou aqui embaixo, né, e foi certo, né? A caixa é o ponto zero. Então, se você colocou ela como referência, agora você mexe a turbina, tá legal? Ah, mas eu poderia mover a turbina? Pode mover a turbina, mas só que ela, dentro do skid, ela é contrapinada, então você não vai conseguir mudar. Bom, não dá para aqui mostrar, né, como que é o alinhamento do terceiro ponto. Há alguns alinhamentos previstos também para a turbina dentro do skid, mas é outra história. Nós não estamos falando do alinhamento dos eixos. Aqui eu estou citando o exemplo de um eixo de uma turbina com o eixo de uma caixa redutora, né? Então eu tenho que mover o skid. Mas há também alinhamento da turbina dentro do seu skid, que também é um assunto, né, mais detalhado. Esse assunto eu detalho lá no curso de alinhamento, né, para mostrar como que se alinha o terceiro ponto de uma LM 2500, como que se faz, né, o alinhamento, né, dos suportes ali da PT. Então, mas a gente precisa de mais ferramenta para poder demonstrar isso. Outra coisa que eu quero falar ainda sobre alinhamento é sobre alinhamento de compressores. Imagine que você alinhou a turbina com a caixa. E agora você precisa lembrar também que agora você tem que alinhar. Muitas vezes é um trem de compressão e são dois compressores, né? Um compressor HP e um compressor IP-LP. Então, agora, se você erra no alinhamento do compressor HP, né, ou o primeiro compressor ali, alinhar o outro se torna um desafio maior ainda. Então, é muito bom que você tenha todo o cuidado, né, obedecendo todos os parâmetros de manual, né, do manual sobre tanto o paralelismo quanto, né, o angular, né, o radial e axial. Então você precisa conhecer isso, todos os parâmetros. Agora deixa eu dizer algumas outras coisas para você. Que tipo de alinhamento a gente faz? A gente faz com laser ou faz alinhamento com relógio, né? Aí é alinhamento reverso, cruzado, face topo, qual tipo de alinhamento? Então, quando você compra equipamento, normalmente os equipamentos mais antigos, eles vinham com método, né, reverso, com wind face, né, que eu faço topo, e eles todos já trazem consigo as ferramentas. Por exemplo, o manual já vem referenciando justamente, né, a questão do face topo. Então ele tem discos usinados, ele tem ferramentas de apoio para que você prenda o relógio, e aí quando você faz o face topo, que é o mais comum, porque ao mesmo tempo que você faz o radial, você faz também o axial. Então você faz o face topo, bota dois relógios, né, no disco, na face do disco, e bota um relógio também no periférico do disco. Então quando você gira os dois eixos, você gira ali, você certamente vai identificar quais são, né, os parâmetros fora, tanto radial quanto axial, tanto paralelo quanto angular. E é importante que você tenha mantendo dois relógios na face, para que você faça a compensação do deslocamento axial. Porque todos os compressores, né, que você tem aí, você vai ter com rolamento, com um mancal de deslizamento. E esses mancais de deslizamento, ele tem um passeio axial. Se você não levar isso em consideração, na hora de você fazer com o relógio, você se perde todo, porque ele se move e aí ele vai então pressionar o relógio. Então, quando você coloca dois relógios e mais o terceiro no periférico, você fazendo isso, você anula, ou seja, você consegue encontrar o que é o deslocamento axial e o que é o desalinhamento. Então fica mais fácil para você fazer o alinhamento. É muito comum, tá, pessoal, pelos diâmetros dos acoplamentos, que você use o face topo, né, ou o chamado ring face. Agora, alguns falam assim, olha,
não, alinhamento bom é no relógio. Não. Você pode alinhar também no laser, né? Tem muitas ferramentas de laser que você vai alinhar. Então, é claro que por um tempo o pessoal mais antigo que não sabia mexer no laser começava a dizer assim, não, olha, alinhamento bom é no relógio, alinhamento... Eu talvez, né, pelos 25 anos de experiência, já vi muita coisa. Eu lembro quando o relógio era só de ponteiro. Quando veio o relógio digital, eu vi os mecânicos antigos dizendo o seguinte, eu não confio nesse relógio digital, porque se habituaram no relógio, né, com ponteiro. E aí depois, quando veio o Combi-Laser, vieram o Rotaline, eles caras falaram, rapaz, eu não confio nesse alinhamento. Por quê? Porque muitas vezes não sabe lidar. É claro que o Rotaline ou o Combi-Laser, ele não resolve todos os problemas. E aí talvez os críticos tenham uma razão em dizer o seguinte, olha, um alinhamento com um digital, um alinhamento com laser, muitas vezes tira o raciocínio ou emburrece o alinhador, porque é tão automático, é tão passo a passo, que ele nem mais pensa no que é um desalinhamento axial ou que é um desalinhamento radial. Ele esquece o que é aquilo, é só fazer aquele procedimentozinho. E quando o cara encontra um pé manco, o cara encontra uma deformação, ele encontra muitas vezes uma tubulação puxando, ele não sabe raciocinar como produzir um bom alinhamento ali. Então, veja bem, existem boas ferramentas de alinhamento a laser que valem a pena você investir. Eles vão dar velocidade e precisão no seu alinhamento, tá bom? Você só precisa encontrar as ferramentas e acessórios adequados para complementar, porque muitas vezes a particularidade pelo diâmetro, né, pela própria forma de girar o equipamento, você tem particularidades. Então, nesse caso, você precisa ter ferramentas complementares para que você tenha um bom alinhamento. A outra coisa também que nós precisamos levar em consideração para o alinhamento são os preparativos. E aí, olha, não apenas os preparativos de segurança, que eu quero frisar com você, olha, vai fazer um alinhamento, façam ele com prudência, vai lá e isola o equipamento, desliga disjuntores, faz tudo que pode fazer para que não tenha partida inadvertida, afinal de contas você está com a mão nos equipamentos, no acoplamento, então isso pode ser, né, fatal. Então, a primeira coisa é a segurança. A segunda coisa é o tempo. É muito comum que as pessoas que vão fazer alinhamento deixem por último. E às vezes, né, alguém pergunta assim, já foi feita toda a montagem do compressor, agora só falta o alinhamento. E aí as pessoas perguntam, quanto tempo para alinhar um equipamento? Aí o cara fala assim, você leva 2 horas. 2 horas muitas vezes que é para conferir o alinhamento. Mas se ele encontra um desalinhamento, o tempo é muito longo, é grande. Então não dá para fazer grandes promessas no alinhamento. Você pode dar uma estimativa de tempo médio, mas a engenharia, todo mundo precisa estar consciente que se você encontrar um desalinhamento em uma área, em uma turbomáquina, pode significar 2, 3 dias. Por conta das interações, o peso, tirar uma caixa multiplicador, tirar um APT, isso tudo é muito complicado, tá legal? Então, essa é a questão do tempo. Agora, como que você pode ter economia de tempo? Primeiro, num bom planejamento. Olha, ferramentas adequadas, os calços preparados, olhem, antes de alinhar, enquanto a máquina está sendo desmontada, amaciar os parafusos, os macaquinhos, né, aqueles aproximadores. Então, pegar os calços reserva, já cortá-los, medi-los, separá-los, limpar, não é? Lembrando bem que você vai limpar e deixá-lo seco, não vai lubrificar, porque muitas pessoas pegam um calço de 0,03 e a 0,005, aí o cara vai lá e passa óleo, ele não vai ser mais 0,05, né? Porque agora ele ganha espessura da película de óleo. Mas depois eu seco na hora. Não, o óleo ele impregna ali, então secos, né? Separados, isso tudo aumenta a velocidade, limpeza da base, né? Desobstruções, né, da área. Então, isso tudo te ajuda na hora da execução do alinhamento, né, você ganhar velocidade. Outra coisa também importante, né, as linhas que estão suportando, tem que remover, né, tem que soltar os parafusos, já tem que preparar junta anel, se você está falando de compressor, né, junta anel nova,
parafusos novos, porque você não planeja nada disso. Chega na hora que tem que fazer o alinhamento, tem que soltar as tubulações lá de 8, 10 polegadas, e aí não tem estojo, não tem junta-anel, não tem torqueadeira, isso tudo vai para a conta do alinhamento. Então é importante um planejamento para o alinhamento de uma máquina. Tá legal? Alguém colocou aqui, é muito importante também em saber a quantidade de calça a ser inserida. Isso é verdade. Quando você vai fazer o calço, é bom fazê-lo, né, com uma diversidade grande de medidas, né, e com os formatos adequados ali da base. Então você faz isso daqui, deixa ele preparado, deixa uma maleta de calços para quando você precisar, você já saber, né, como trabalhar ele ali. Deixa eu ver se tem mais alguém. Devido à turbina ser uma máquina térmica, quanto tem que deixar de desalinhamento? Ô Cardoso, muito bom. Kleber, é isso que a gente falou aqui no início da live, né? Como a máquina térmica, você precisa fazer uma compensação pela dilatação dela. Quem vai dar essa compensação vai ser justamente o fabricante. Isso obrigatoriamente tem que vir no manual. Se não estiver no manual, é muito difícil de você precisar. Aí vai ser tentativa e erro, porque você não tem como precisar quanto que aquela máquina ela vai subir, ela vai desalinhar durante a operação do equipamento. Tá legal? Outra coisa também que eu digo, desalinhamento não pode ser reativo, o alinhamento não pode ser reativo. Não, eu vou verificar o alinhamento porque ela está com vibração ou que está danificando o acoplamento, danificando o mancal. Não, você deve conhecer o alinhamento do seu equipamento. Mestre, uma dúvida, em um alinhamento de máquina, desacoplada com relógio comparador, na possível dificuldade de rotacionar um dos lados, o alinhamento pode ser feito apenas um único lado? Olha, existem alguns casos, né, que é muito difícil de você girar os dois lados. Qual é a problemática disso? Né? É que você precisa contar com e garantir, né, a perfeição do cubo do acoplamento ou da ferramenta que você vai colocar. Né? Porque se ela estiver excêntrica, normalmente você vai perder essa compensação. Então, deve se esforçar ao máximo para que você gire os dois componentes. Mas a gente sabe das dificuldades de um ou de outro em relação a um ou outro, né? A gente sabe dessas dificuldades. Então, nesses casos, não vai ter outro jeito. Mas você precisa, por isso que às vezes eu vejo em plataforma, aquele disco, né, do acoplamento, de qualquer lugar, guardado. Isso aí é terrível, pessoal. Não podemos deixar ele impacto, né? E às vezes você dá impacto, empena, cria um calo, isso tudo vai ser dificuldade na hora do alinhamento ali da máquina, tá legal? Não sei se tem mais alguém. O desalinhamento pode provocar um surge no compressor, não são fenômenos semelhantes, né? Ele pode desencadear outros problemas, né? E aí às vezes um surge no compressor, um bombeamento nele, por estar desalinhado, ele pode trazer outras consequências, né? Mas uma coisa não tem uma ligação, né, causa e efeito, uma com a outra aí. Pessoal, perfeito aí? Alguma dúvida mais aí? Nenhuma não? Vou deixar essa live gravada aqui, né? Obrigado aí pela companhia de vocês aí. Eu estou meio ausente das minhas postagens, mas eu estou num momento aí de decisão. Também estou me dedicando bastante aí ao projeto aqui, né, com as turmas aqui, né, nós estamos com os alunos, estamos dedicando aqui, e aí gravando, fazendo a mentoria, está sendo um tempo muito legal. Então eu estou meio ausente, mas eu vou voltar a publicar mais, a fazer algumas enquetes. E aí eu queria, nesse fechamento aqui, eu vou gravar alguma coisa amanhã e vou deixar, mas eu vou falar que eu fiz uma enquete aqui, estava para responder, eu perguntando assim, olha, a falta de experiência, ela dificulta a entrada do técnico de turbomáquina no mercado de trabalho? E assim, 99% diz que sim, é uma barreira. E aí eu também concordo com isso, né? Eu seria um dos que votaria ali que realmente é muitas vezes uma dificuldade. Mas eu vou perguntar para você, você pode mudar esse cenário? E aí eu pergunto para você, se você fosse dono de um equipamento de 40 milhões, você colocaria uma pessoa que não tem experiência
para fazer manutenção ali? Você deixaria um camarada sem experiência operar o equipamento? Porque a gente olha pelo nosso lado, né, falando assim, olha, as empresas não nos dão oportunidade. Mas se você fosse o gerente de uma empresa, você deixaria um novato? E aí a grande questão não é essa, se tem oportunidade ou não. Precisa haver uma conscientização de mentoria das empresas em proporcionar conhecimento e experiência para essa nova geração. Porque se elas não abrirem, né, trainee, se não abrir estágio, se não der oportunidade, nunca teremos oportunidade. Mas não é só jogar essa culpa, essa conta na mão das empresas. Que muitas das empresas, muitas vezes, vendem mão de obra, é contrato. Agora vamos pensar o contrário também. O que você pode fazer para adquirir experiência? É claro que não dá para ir ao Zé da esquina e falar assim, ó, tem uma turbina aí, né? Então não dá para a gente fazer isso. Em compensação, o que você pode fazer? Existe sempre uma oportunidade, pessoal, de você estudar, de investir na sua carreira, de ler manuais, de procurar, né, aprender mais, né, ter alguma experiência, literatura, de fotos. Imagina que você está desempregado e eu vou te dar uma oportunidade de estágio ou de emprego hoje. E eu vou perguntar o que você sabe fazer. Olha, eu não tenho experiência nenhuma, mas eu vou perguntar o que você fez durante o período que você estava desempregado, durante o período que você não tinha nenhuma oportunidade. E eu disse, fiquei esperando a oportunidade, fiquei esperando o conhecimento. É diferente de alguém falar assim, olha, eu não tenho experiência, mas todas as fotos, todos os filmes, todas as oportunidades que eu tive de aprender alguma coisa ou agregar uma experiência, isso eu fiz. Isso daí muda a realidade, entendeu? Muda a realidade. Quando eu vou entrevistar alguém, normalmente eu pergunto assim, olha, beleza, você não teve oportunidade, você nunca trabalhou com turbina. Você trabalhou com o quê? Eu trabalhei com turbina a vapor. Eu falei, então me conta essa história. Como foi o seu trabalho com turbina a vapor? Se ele fala que não teve muita experiência lá, você tão pouco vai ter aqui. Ele só quer a vaga de emprego. Fala assim, olha, eu nunca trabalhei com turbina, mas eu trabalhava montando motores de combustão numa oficina da esquina da minha casa. Eu falei assim, olha, como é que era essa experiência lá? Me conte sobre essa experiência. O que você fazia, o que era inovador, o que você criou, o que você desenvolveu, não é? E aí o cara falou assim, não, eu só apertava o parafuso. Eu falei, então, eu te agradeço, mas eu prefiro alguém que tenha feito mais por si mesmo. Então, cuidado para a gente não falar que a gente é um pobre coitado, que a gente não tem oportunidade, que as empresas não dão experiência para novos funcionários. A pergunta que talvez alguém faça para você, o que você fez com as oportunidades que você teve? O que você fez quando você teve alguma oportunidade? A gente está aqui, né? Eu sei que é 10 horas, a hora não é muito boa, mas a gente tem 21 pessoas. Eu duvido que nesse Brasil todo, dos 1.700 que seguem aqui a nossa página, só tenha 21 acordados. Eu duvido que só tenha 21 desempregados. Eu duvido que agora são 19, 20 de novo. Eu duvido que sejam apenas 21 pessoas que sonham em trabalhar em turbina. Mas as pessoas esperam que alguém faça por eles. E você não faz. Por isso que eu quero prestigiar você. Se você está aqui, eu quero parabenizar você. Porque você está aqui e está valorizando o conhecimento, né? Eu estava em uma confraternização com os pastores lá, em um restaurante. E eu falei assim, cara, eu tenho que encerrar. Tenho que sair porque eu tenho que fazer uma live. É o meu compromisso. É o meu compromisso com você. Qual é o teu compromisso com você mesmo? Qual é o compromisso? O que você faz por você mesmo? Talvez você vai ficar a vida inteira reclamando que você nunca teve oportunidade, que você nunca teve o poder de trabalhar no que você ama. Mas você verdadeiramente ama? O que você faz por isso? Você leu? Qual o último livro que você leu? Qual foi o último site de pesquisa? Se eu procurar nos seus stories, quem são as pessoas que você segue? Se eu for olhar ali no histórico da sua busca do Google, o que você tem buscado? O que você procura na área acadêmica, na área técnica? Quem são as pessoas que te influenciam? Então é isso que eu queria deixar como uma reflexão para você. Não tenho dúvida de que as empresas precisam ampliar as suas oportunidades. E eu vou lutar por isso. Gostaria muito de fazer parceria com empresas para que elas abrissem oportunidades. Mas eu tenho que lamentar de pessoas que esperam um emprego cair do céu, esperam a experiência cair do céu. Pessoas que estão iludidas, acham que um dia a GE, a Siemens, a Baker Hughes vai chegar e falar assim, olha,
vem aqui, eu conserto uma LM6000 de 40 milhões. Eu vou confiar em você para fazer isso tudo, não é? Ou você vai achar que a Petrobras vai pagar 2 profissionais, vai contratar 2 profissionais para embarcar, um para fazer e o outro para aprender. Esse mundo não é real. E o dia que você for gerente, você também não vai fazer isso. O que eu aconselho de fazer é você pegar a oportunidade, pega uma live como essa, assista, revisa, pesquisa, aprofunda. A gente falou de várias coisas aqui. Agora você pode aprofundar, você pode fazer alguma coisa. Ah, eu posso pagar um curso. Pode fazer, mas há tanta coisa gratuita que você pode fazer pela sua carreira. Há tanto conhecimento que você pode obter. Então, aproveite essa oportunidade, busque, lute, seja uma pessoa diferenciada, tá bom? Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça seus sonhos, seus ideais. Deus ama as pessoas que são criativas, as pessoas que trabalham, não é? O Senhor, Deus, Ele não dá bênçãos gratuitas a ponto de a pessoa dizer, não tem nenhuma obrigação. Deus nos encoraja a lutar, a se comprometer com os objetivos. E que Deus abençoe a sua vida, que você possa prosperar, que você possa alcançar novos objetivos, que você possa crescer na sua carreira, tá bom? Até a próxima, foi uma alegria estar com você aqui nessa noite.